Olá, olá pessoal, dando início à nossa série sobre oratória e apresentação em público, a arte do bem dizer. Então aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, vamos nos encontrar para bater um papo, conversar sobre o tema, a oratória, a arte do bem dizer e obviamente a apresentação em público. É muito comum atribuir a esse interlocutor, a esse orador, superpoderes. Afinal de contas, é ou não é? Falar em público hoje é constituído um dos maiores medos da humanidade, superando até mesmo a morte e o medo de barata. Isso acontece com você? Isso acontece com milhares de pessoas. Então aqui hoje no episódio 1, nós vamos tratar dos nossos medos e nossas ansiedades no ato de orar, no ato de falar em público. Muito bem, olha só a palavra oratória, que origem interessantíssima e sensível. Oratória significa voltar-se para si. Óbvio que a gente quer a atenção daquela audiência para o que nós estamos falando, mas especificamente sobre um cuidar de se conhecer. Então, antes de qualquer coisa, antes de estabelecer uma etapa de planejamento, onde você conhece a sua audiência, onde você faz o passo a passo do texto, do que vai dizer, de como vai propor e citar essa plateia, essas coisas todas, nós precisamos saber quem é esse orador, quem é essa pessoa que vai proferir palavras, qual é o valor que ela tem para agregar à sua plateia e como ela vai, quais são seus poderes para conduzir todo esse processo. Então esse pré-preparo, ele passa muito no seu íntimo, com o seu eu, superando os seus medos. A propósito, vamos falar dos nossos medos aqui, né? Já sentiram tremores na perna, suador nas mãos, aquelas placas vermelhas no colo e no pescoço? São sintomas muito comuns na hora da gente se expor, na hora da gente estar diante de plateias. Afinal de contas, a gente também tem medo de ser avaliado, de ser julgado. Estão todos ali ativamente nos observando e a gente enfrentando todos aqueles dragões e monstros ali na plateia. Na realidade, é como se fosse uma barata gigantesca, para quem tem medo de barata, e que na medida que a gente se aproxima dessa barata, a gente percebe, epa, não é tão grande assim. Portanto, o treino, a exposição, se colocar na fogueira mesmo, aceitar esse desafio de se expor, é progressivamente também um antídoto contra esses medos e essa ansiedade. Mas confesso para vocês que mesmo após 20 anos trabalhando com várias equipes, várias plateias de diversos tamanhos, eu ainda sinto um friozinho na barriga. Isso é o lado bom da coisa, porque se a gente não sentir também, não constitui um desafio, a gente não tem aquele empenho de superação e sempre é importante subir um pouquinho o sarrafo, né? Nos dá aquela chance de superar as expectativas pessoais e, obviamente, da plateia. Bom, pessoal, sobre esses medos e ansiedades, é muito comum que nos 30 a 60 segundos da nossa primeira exposição ali na plateia, todo o nosso organismo sofra um impacto, né? Se você está começando nessa área ou se você se expõe, tem baixa, né, taxa de exposição para plateias, é muito comum que isso aconteça. A garganta seca, dá branco, as pernas tremem, o suador na mão, como eu já disse, as placas vermelhas. Mas calma, tem pesquisas que mostram que os 30 segundos a 60 segundos, aquele impacto introdutório é onde o nível desse estresse, dessa ansiedade está lá em cima. Então, já que nós sabemos disso, nós vamos administrar essa ciência do nosso comportamento diante desse estresse, diante desse perigo. Ora, não estamos em perigo. Falar em público, em definitivo, não mata ninguém. Claro que causa esse desarranjo, inclusive para muitas pessoas até mesmo um desconforto intestinal. Óbvio, tem pessoas que chegam num ponto tal que dão branco e saem correndo, mas é exatamente aí que a gente tem que entender a técnica. Se isso vai me mobilizar, me impactar de 30 a 60 segundos, que tal eu criar então estratégias para superar isso? Uma boa estratégia sempre será uma excelente estratégia, preparo prévio, treino, saber efetivamente do que você vai falar. E uma dica é preparar essa introdução. A fala introdutória, ela te ajuda a superar esse espectro do medo introdutório. É muito comum você introduzir, por exemplo, com uma pergunta para a plateia. Chega, cumprimenta e rapidamente joga uma pergunta para a plateia. Aquele time deles responderem, né, de ser alguma coisa que vai trazê-los para você, dá uma possibilidade de você ir decantando, acalmando, respirando, né? Vai tentando nesse intermédio aí fazer a respiração.
né? 3 vezes, não precisa mais também, né? Dá aquela oxigenada, seu cérebro entendeu que é uma exposição, mas que você não vai morrer. E a tendência daquela atividade que está te atrapalhando toda ir acalmando e você consegue ali ganhar um pouco mais de estrutura para avançar. Não só jogar uma pergunta para a plateia logo de cara, mas também ter muito consolidado texto introdutório. Algum tipo de afirmação, alguma imagem que vai te suportar ali, que vai te dar suporte numa reflexão, e que você possa fazer essa introdução exaustivamente treinada para que no tempo de execução o seu organismo vá se acomodando e te dando um pouco mais de paz de espírito para seguir. Então, de fato, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Quando eu estou, Érica, quando eu estou em exposição, me dá muita dor de barriga, eu tenho muito tremor nas pernas, dá vontade de fugir. Tudo isso é importante a gente começar uma escalada de consciência. Né? Então eu tenho aqui um roteirinho que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, obviamente, conhecer o seu corpo sob pressão. É imprescindível conhecer o seu corpo sob pressão, como eu já falei. Num segundo momento, as consequências daquele ato. Você tem que dizer para você, mesmo que você já saiba que aquela exposição não te causará mal, não vai te matar. E você pode sair dali muito empoderado, empoderada, porque conseguiu realizar a fala, passar a sua mensagem, obter êxito e assim você vai ganhando confiança no seu desempenho. Então, gente, as consequências são menores do que parece. Estão lembrados daquela barata gigantesca? E quando você vai tendo muito contato com essa barata e chegando perto, você vê até que é uma barata pequenininha? Pois é, então os nossos medos, eles são o nosso fantasmagórico, né? Causa na gente todo esse estresse, toda essa desestabilização, mas com certeza esse medo é maior na nossa imaginação do que na realidade concreta. Portanto, aproxime-se dos seus medos e mostre para você mesmo, tá vendo? Não é tão grande assim, não vai me matar, mas se eu supero, vai me empoderar e na próxima eu estarei melhor. Então é um autoconhecimento, sim, né? É uma consciência desses medos e dessa estrutura de apresentação, de exposição e tudo que está envolvido. Então, um diálogo interno. Né? Orar nesse sentido é voltar-se para si neste momento, intimamente, e se questionar por que tamanhos medos e quais são os fundamentos desse medo. E outra coisa, pessoal, na trajetória, na jornada de apresentação em público, nessa nossa competência da oratória, o erro é pedagógico. Existirão erros, sim. Você vai ter falas, né, capengas, vão ter apresentações que não vão te dar tanta satisfação, mas o importante é persistir na prática, persistir adquirindo mais técnicas sempre que possível, porque na medida que você vai rodando esse rolo desse filme, né, você vai se aprimorando. Não se faz um bom orador do dia para a noite. Não, as pessoas não nascem excelentes, exímios oradores. Elas vão cultivando essa competência, aprimorando, fazendo ajuste fino, na medida em que elas têm o palco, a exposição, a chance de se expor. E esse é um ato comunicacional extremamente sedutor. Na medida em que você se expõe, obtém erros e acertos e vai calibrando e vai avançando, você ganha gosto pela prática e aí o ato de professorar, de coachear, de palestrar, de treinar se torna algo embrionário, se torna algo muito próprio de você e cada um vai desenvolver o seu estilo. E por falar em estilo, nós estamos cansados desses oradores padronizados com falas meio Robocop. Vamos deixar a sua autenticidade vazar. Nós estamos na era da autenticidade. Não é sem noção, nem sem bom senso. A era da autenticidade é você deixar passar seu código pessoal. Quem de fato você é, com um pouco mais de leveza nesse ato, um pouco mais de espontaneidade. Claro que cada ambiente requer ali um posicionamento mais ou menos formal, mais ou menos descontraído, mas o seu DNA tem que passar. É aí que está o grande pulo do gato, né, no carisma e na atração por aquele orador. Qual é o DNA dele? Que tipo de carisma ele tem? Atrai escutá-lo? O conteúdo tem relevância? A linguagem corporal está coerente com o que ele fala? Tudo isso é relevante em extremo. Então, a sua autenticidade tem aí uma nota adicional importantíssima nesse processo, nessa escalada. Então, nós já falamos aqui, por exemplo, que eu preciso conhecer meu corpo, saber quais são as minhas reações diante da pressão. Preciso também saber que o medo
é menor do que eu penso. Terceiro, o erro é pedagógico, portanto não tem escapatória, eu preciso me expor. Eu preciso estar no palco do erro e do acerto, para que progressivamente, ao me autorizar esse risco, eu supere as minhas limitações ou as minhas dificuldades e possa me dar a chance de aprimorar. E é só no palco do erro e do acerto que a gente consegue verificar como na próxima eu posso dar um grau nisso ou naquilo outro para melhorar. Bom, vamos para o quarto item importante nessa escalada de consciência para me tornar uma excelente oradora, para poder falar em público, diminuindo drasticamente esses sintomas de medo e ansiedade. Já falamos que o erro é pedagógico, não tenha medo de ser vulnerável. Muito se fala sobre vulnerabilidade e, consequentemente, se fala de coragem. É preciso ter coragem para falar em público, de fato precisa. Nós precisamos de uma sinapse que nos leve à ação. A ação de admitir o risco de estar sendo avaliado, né, de estar em público, das pessoas observarem, de você ter ali, né, estar poroso diante de todos esses observadores, dessa audiência interessada em saber o que ele, ela tem para falar. Mas se nós temos algo a falar, é relevante, é factível, é realizável, agrega valor, então pronto, nós temos aí o grande porquê, né, de se falar. Eu tenho um porquê para estar em público, é a apresentação de um relatório, de um TCC, de uma palestra, de um treinamento técnico ou comportamental. Eu tenho um porquê. Se o porquê é louvável, é justo, é pertinente ao contexto, por que não? Basta você se autorizar à vulnerabilidade. E isso quer dizer que você vai errar sim, e que esse erro não vai te tirar do jogo. Ele apenas vai te mostrar o caminho do aprimoramento. É ou não é? Pensa nisso. A gente tem dificuldade em se expor, em sentir medo, mas a gente vai precisar se colocar nessa fogueira sim, porque é assim que a gente vai galgando novos espaços de consciência sobre o nosso próprio desempenho. E eu digo isso para vocês de carteirinha, são mais de 20 anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento humano, já enfrentei vários tamanhos de plateia, vários tipos e níveis de audiência, então eu posso te dizer, o frio da barriga persiste, os medinhos sempre vão nos incomodar, o que a gente vai fazer é domá-los, diminuí-los para um tamanho real. E o realismo nos ajuda. Realismo na veia, porque os medos existirão, o erro é pedagógico, e aí vem as duas últimas etapas. Aqui comigo então vamos lembrar do que eu falei sobre os nossos medos, anseios e a nossa escalada de consciência no fato de orar, da oratória, voltar-se para si. Primeiro eu disse para vocês, conheça seu corpo sob pressão. Segundo, entenda que seus medos são menores do que você imagina. Terceiro, o erro é pedagógico. Não tem jeito, vamos errar. Quarto, vulnerabilidade. Para ter coragem, né, a gente precisa também entender a nossa vulnerabilidade. E vulnerabilidade tá no cotidiano. Não adianta fingir ser super mulher, super homem. Ela tá aí. A escalada é compreendê-la. A escalada é nos conscientizar sobre os medos, os erros e a vulnerabilidade. Por fim, as duas últimas nós temos treine, treine, treine. Não tem jeito, na frente das câmeras, no espelho, com os parentes, treinar é o antídoto para muitas coisas, inclusive para esse tópico 1 do nosso episódio 1 sobre vamos falar de oratória, que é exatamente o medo da exposição. Então, não tem jeito. Treinar, se expor, medo, treinar, se expor, medo diminui, treinar, se expor, medo diminui mais ainda e vamos treinando. E por fim, a gente consegue o ciclo dourado da eficácia na medida em que você se autoriza a vulnerabilidade, entende o erro não como um tropeço fatal, mas como pedagógico. Nessa sua vulnerabilidade, você admite continuar treinando, persistindo nessa escalada de consciência. O último é o posto dourado da eficácia. E aí, para a gente instalar esse ciclo dourado da eficácia, a gente precisa ter consciência de tudo isso que conversamos. Portanto, tarefa, missão de autoconhecimento para você voltar para si e eu conheço meu corpo sob pressão? Onde é que ativa? É branco? É tremor? O que está ativando? Eu entendi que o medo é maior. Quais são os meus medos? Enumere seus medos. De fato, eles são desse tamanho que você pensou? Ou se você se aproximar, simular, esses medos podem diminuir? Terceiro, o erro é pedagógico. O erro é pedagógico. A gente precisa
do erro pedagógico. Não tenha medo de ser vulnerável, treine, 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 e aí sim chega lá na eficiência. E aí você vai sair por aí treinando, conversando, fazendo seus pitches, apresentando seus projetos, TCC, reuniões com destreza, bem articulado, diminuindo quase a zero, nunca zero, mas bem próximo de zero seus medos e ansiedades, para que você possa então, voar, performar na sua vida pessoal e profissional no ótimo. Essa é a ideia. Muito bem, pessoal, esse é o episódio 1. Vamos orar. A arte do bem dizer, oratória, voltar-se para si. No episódio 2, mais temas interessantes sobre a oratória. Gostaram? Compartilha, curte, comenta. E para quem quiser fazer curso de oratória, sempre tem um link na bio do Instagram, ok? Ou então nos meus canais de comunicação no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Me acha por aí, Érica Narras, a arte do bem dizer. Beijo, até o próximo episódio.